Olá pessoal, chegamos aí na terceira e última parte da nossa aula 1, especificação de elementos de máquinas, e resolvi gravar esse vídeo para facilitar o entendimento de vocês e conseguirem fazer aí o exercício proposto. Vou tentar ser bem objetivo e focar aí nas principais partes. Bom, essa introdução, vocês podem estar fazendo a leitura, né, porque não tem segredo. Uma leitura feita com atenção, vocês conseguem entender e conhecer esses conceitos básicos. Aqui a gente tem as formas, perdão, das polias, que dependendo do conjunto de transmissão, você tem aí essas opções. Elas são de aro plano, abaulado, escalonadas, né, com guia, e as mais usuais, que são as de canal em V ou múltiplo V. Os perfis das correias nós encontramos aí basicamente na trapezoidal e perfil plano. Na indústria, né, nós temos aí a de perfil trapezoidal como mais utilizada. Então, é o foco nosso aí na parte de especificação de correia, são aí as de perfis em V, ou trapezoidais. Então, elas têm aí 5 classificações, e o que difere é as dimensões dessas correias. Numa tabela de padronização, nós temos aí o modelo de perfil High Power e também o PW. Então, como eu disse, nós vamos focar aí no High Power, que tem aí as classes A, B, C, D e E. Ok? Então, essa tabela aí só traz para nós aí as dimensões. Em relação aos comprimentos, é necessário que a gente saiba os comprimentos para poder especificar uma correia. Tá? A gente consegue os comprimentos através de fórmulas, tá? Que envolvem aí os diâmetros das rodas ou polias, né? E o comprimento entre eixos. Em relação aos sentidos de rotação, dependendo da instalação dessa correia, você consegue aí trabalhar em sentidos diferentes, como a gente vê aí nesse slide. As fórmulas. Bem, nós temos aí 4 fórmulas, dependendo da instalação da correia, né? Você pode aplicar as fórmulas. Também tem aí as fórmulas que vão diferenciar em relação às rodas, ou melhor, diâmetro, né, das polias. É o que a gente consegue ver aí nesse slide. Coloquei um exercício prático aqui para gente, então peço que vocês tentem fazer, até mesmo para apoio, né, na hora de fazer o exercício para entregar, para me enviar, vocês precisam também trabalhar em cima desses cálculos. Coloquei aqui os resultados para que vocês possam conferir e saber se está batendo, ok? Os resultados são encontrados em milímetros, porém a gente precisa converter para polegada para quando a gente precisar especificar, né, e encontrar a correia correta. Aqui nós vemos uma explicação sobre velocidade periférica, então nesse momento a gente não vai trabalhar com essas formas. Velocidade periférica ela é dada em metros por segundo, ok? Mas, como eu disse, nesse momento não vamos utilizar. Relação de transmissão. Neste caso, nós vamos aplicar a relação de transmissão, entender e aplicar essas fórmulas para que a gente consiga especificar as correias. Então, a relação de transmissão é o número de voltas, ou melhor, rotação, né, entre as polias numa determinada unidade de tempo. Ok? Então, é dado aí pelas fórmulas N1 sobre N2 ou D2 sobre D1, onde as variáveis estão descritas ali. Na prática, eu coloquei um exercício aqui com mais umas informações que
se refere à correia plana e trapezoidal. Então, para a correia plana, essa relação de transmissão não pode ser mais do que 6:1. E para a correia trapezoidal, não pode ser mais do que 10:1. E o que é o 6:1, 10:1? É o número de voltas da polia menor para a polia maior, ok? E aí na prática eu coloquei ali o exemplo do conjunto A, onde nós temos o diâmetro maior de 800 e o diâmetro menor de 60. Utilizando D2 sobre D1, nós temos ali uma relação de transmissão igual a 13. Neste caso, um valor maior do que o indicado para ambos os perfis de correio. Então, neste caso, a transmissão corre risco, não é aplicável essa relação de transmissão. Outro exemplo na prática, para a gente descobrir também rotações ou diâmetro de polia. Então, está aqui o exemplo. Eu apliquei ali também no conjunto A, onde nós temos uma polia motora de 80 milímetros, desenvolvendo 800 RPM, e uma polia movida de 220 RPM. De 220 de diâmetro. Então, nós precisamos descobrir o RPM da polia movida. Então, neste caso, fica 800 sobre X, N1 sobre N2, e D2 sobre D1, 220 sobre 80. Logo, nós vamos chegar num valor de RPM igual a 290. Ok? Bem simples, é uma regra de 3 simples aí que a gente utiliza para encontrar o valor. Um exercício para que vocês possam aí praticar mais uma vez, para descobrir aí valores do N2. Informações sobre seleção e problemas, né, principais problemas aí na transmissão por polias e correias. Nesse slide vai ser aí o ponto principal para a gente conseguir resolver os exercícios que eu disponibilizei para vocês, tá? Então aqui nós temos os dados e pedindo para selecionar a correia mais adequada para o conjunto conforme os dados abaixo. Então nós temos ali a correia, o perfil em V, High Power, instalação aberta, trabalho pesado, ambiente úmido e empoeirado, o motor de 10 kW, tendo aí uma polia motora com RPM indefinido, a gente precisa descobrir, e diâmetro de 140. A polia movida, RPM de 500, diâmetro de 280. E um comprimento entre eixos, né, de 350 milímetros. Então esses dados são fundamentais para que a gente consiga aí trabalhar nos cálculos. O primeiro passo é a gente descobrir a potência projetada ou potência de projeto. Então, neste caso, a fórmula é dada aí por potência do motor em HP vezes o fator de serviço. Então, se a gente consultar a tabela, né, a informação que o exercício me deu é que esse conjunto ele desenvolve um trabalho pesado. Sendo assim, né, o meu fator de serviço já está definido, que é 1,4. Ainda no passo 1, substituindo valores, né, nós temos na fórmula 10 vezes o fator de serviço. O 10 é da potência do motor, dada no exercício, e o fator de serviço, aquele 1,4 que nós já encontramos na tabela anterior, mais as condições de funcionamento, né, que neste caso ali, o ambiente empoeirado e úmido. O exercício também me deu essa informação, por isso que eu estou adicionando aí mais esses valores. Então nós vamos ter aí um resultado de 16 kW de potência projetada, porém a gente precisa ter o resultado em HP para poder consultar a tabela. Tabela seguinte, e aí convertendo kW em HP, né, nós temos aí 21 HP. O passo 2 é para a gente descobrir lá aquele RPM desconhecido, tá? O RPM da polia menor, que o exercício não nos deu essa informação, mas a gente pode calcular.
através dessa fórmula que a gente já conheceu. Então nós temos ali, né, a substituição de valores e o resultado de 1000 RPM. Conhecendo potência projetada e RPM, a gente pode consultar essa tabela para descobrir o perfil da correia. Então, se a gente observar ali na linha vertical, né, você tem aqui a indicação do HP. Então, nós temos ali 21 HP, mais ou menos, né, 21 HP. E na linha horizontal que eu sinalizei, nós temos o RPM de 1000. Tá? Então, o ponto, o círculo ali, é onde mostra o perfil. Então, ele se enquadra no perfil B. O quarto e último passo, né, a gente está aí para descobrir o comprimento dessa correia, que é essencial para você poder especificar. Então, sabendo daí que neste caso a correia tem uma instalação aberta e rodas polias desiguais, eu já defini aí, já coloquei a fórmula que eu vou usar. Substituindo os valores, nós vamos chegar num resultado lá de 1371,4 milímetros, né, convertendo em polegadas, 53,9. E aí, consultando na tabelinha do lado, né, eu já sei que o perfil é B, e aí eu vou olhar lá o valor mais próximo do meu resultado. Então, se enquadrou lá no 52. Tá? Eu sempre vou selecionar o comprimento conforme a primeira coluna. Tá? Então, neste caso é o 52. Sendo assim, nós temos aí que o resultado é a especificação da correia é B52. Ok, pessoal? Então, acho que esse suporte aí, essas explicações, já vai dar aí um bom apoio para que vocês façam o exercício proposto e me envie assim que terminarem. Ok? Fico à disposição e muito obrigado.